Já ia esquecer. Nossa senhora, eu sou muito burrinho. Já ia começar as questões sem começar gravando. Aqui, lista 1 da P3. Vamos começar pela questão 1, tá bom? Nessa questão 1, ela simplesmente fala passar 105 graus para radianos. É uma regra de 3, tá bom? O π, ele quer dizer pra gente, o π, em radianos, ele é o quê? Ele é 180 graus, tá bom? Tanto que 2π é o nosso 360. Então π tá para 180 graus. O que a gente quer saber é o valor x em radianos tal que x em radianos que seja igual a 135 graus. 135 graus. Tá bom? Aí faz o que? Faz cruzado. Multiplica isso, multiplica isso. Vai ficar x vezes 180 é igual a π vezes 135. Passando 180 dividindo, x é igual a 185 π sobre 180. Ué, dá pra simplificar bastante, né? Por 3, acho que dá. Por 5, por 3 dá? 5, 6, 7. Dá, por 3 dá. Por 3 e por 5 também dá. Então acho que dá por 15. É por 15, se eu simplificar por 15 assim embaixo. Vou fazer aqui 135 dividido por 15. Não dá pra dividir isso, vou ter que pegar. Nossa, é 9. Estou certo? 9 vezes 15. 9, mas. Isso mesmo. 9. Isso mesmo. Então aqui em cima vai ficar 9. Pi. E embaixo também dividido por 15. 180 dividido por 15. Já que eu estou simplificando. 180 dividido por 15. Eu tenho quase isso aqui é divisível, tá? Aqui vai ficar 1. Aí vai sobrar 3. Né? 3 com esse 0 vai ficar 30. 30 dividido por 15 vai ficar 12. Perfeito. Dá pra simplificar de novo, né? Dá pra dividir por 3 e sim embaixo. Vai ficar 3π sobre 4. Ó, 3 quartos de π. Que a resposta correta é a letra A. Beleza. Bem tranquila essa questão. Tá bom? Passar de radianos é bem suave. Para essa questão, assinale o comprimento do arco de um círculo de raio π. Então, ok. Nós temos um círculo. Vou desenhar aqui o círculo, tá bom? É um círculozão. Onde o raio mede π. Então, esse raio aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Então, fica parecendo outra coisa. Então, esse diâmetro aqui, ele vale 2π, tá bom? Esse dado todão aqui, ó, 2π. Que o diâmetro é esse aqui, ó. O diâmetro é a largura de um ponto até a extremidade do outro. Então, ele tem o comprimento de 2π, ele tem o diâmetro de 2π que o raio é igual a π. Bom, ele quer saber o quê? O comprimento para um ângulo de 45 graus. Bem, o comprimento total é o quê? É a fórmula 2πr, tá bom? Onde o r é o quê? É o nosso π. Então, substituir aqui o r por π, vai ficar então o comprimento total sendo igual a 2π ao quadrado. Opa, achei que chega um comentário. Se alguém comentar aí, manda, avisa pra mim, tá bom? Por áudio. Talvez porque eu não consigo ver. Eu acho que eu não consigo ver a mensagem da chamada por aqui. Não consigo não. Ok, então esse comprimento todão aqui, ó. Esse comprimento todo aqui, ele vale 2π ao quadrado, beleza? Mas esse comprimento todo não está em 360 graus. Tipo, 360 graus, ele seria esse comprimento todo, que é 2π ao quadrado, beleza? Mas o que nós queremos é uma parte pequena desse 360 graus, que é o quê? 45 graus. Então, 45 graus, que é a parte que a gente quer, está para, vou dizer que seja um C, comprimento Czinho, tá bom? Esse comprimento que a gente quer achar. Como é que a gente vai fazer? Raiz de 3, esse vezes esse e esse vezes esse. Então, nosso comprimento Czinho vezes 360. Esse Czinho é a parte pequena de 45 graus. Isso aqui vai ser igual a 45 vezes 2. 45 vezes 2 dá pra botar 90, tá bom? Já vou fazer essa multiplicação. Tá bom? 90 graus. Que é 45 vezes 2 dá 90. Tá bom? Vezes π ao quadrado. Passa esse 360 dividindo. Então, nosso C vai ser igual a 90 dividido por 360 vezes π ao quadrado.
Dá pra simplificar com zero, dá pra simplificar por 9, né? 9 em cima e 9 embaixo, porque aqui é múltiplo de 9. 9, 18, 27, 36. É 4, então é 1 quarto. Que é π ao quadrado sobre 4. Π ao quadrado sobre 4, tá bom? Essa questão foi mesmo pra bugar porque ela disse que o raio mede π. É muito estranho ver isso assim na vida real, sabe? O raio mede π. É letra D o gabarito, tá bom? Letra D. Vai dizer raio mede 2, não, raio mede π. A questão 3 é uma questão muito boa que poderia cair na prova, tá bom? Tipo, olhando assim só de ângulo. Eu disse que essa 3 é uma questão muito legal de verdadeiro ou falso, assim, sabe? Existe um ângulo alfa tal que o tangente seja 4 terços. Vamos pensar na imagem do tangente. O tangente, tipo, você olhando o gráfico, vou até pesquisar aqui, ó. Gráfico tangente de x. Você consegue ver que ele vai fazer como é que eu posso dizer? Uma curva assim meio esquisita, sabe? Pra cima. Porque a imagem dele são os números reais. Tá vendo que eu posso acabar tendo um ângulo qualquer que dá essa altura igual a 10, altura igual a 20, altura igual a 100? Tá vendo? Tipo, eu posso tocar qualquer altura. Esse aqui tá dizendo que as imagens são os reais. Ele pode tocar qualquer altura. É isso que eu tô querendo dizer, entende? Então a imagem do tangente, vou escrever aqui. A imagem, isso aqui é muito bom pra saber. A questão A1, a imagem da função tangente de x são os reais. Logo, pode existir um x tal que tangente de x é igual a 4 terços. Entende? Pode ser qualquer real, então eu posso botar 4 terços. Pode ser 4 terços brincadeira, tá bom? Já a 2, vamos ver se a 2 eu posso acontecer isso. Deixa eu ver aqui, questão 2. A opção 2. É a secante ser igual a 3 quartos. Para a secante dar 3 quartos, a secante é o quê? Secante x é igual a 1 sobre cosseno. Cuidado, não é seno, é cosseno de x, beleza? Para ele dar 3 quartos, para esse aqui ser igual a 3 quartos, eu tenho que multiplicar cruzado. Esse com esse e esse com esse, tá bom? Vou fazer cruzado aqui. Vai ficar então cosseno. 3 vezes cosseno de x é igual a 4. Então cosseno de x é igual a 4 terços. Beleza? O que isso quer dizer? É possível isso? Lembrando, a imagem do cosseno sempre está entre menos 1 e 1, né? Aqui, ó, a imagem do cosseno. Imagem do cosseno é entre menos 1 e 1. Logo, impossível ser 4 terços. Tipo, algum cosseno dar 4 terços. Pois ele está entre esse intervalo, entre menos 1 e 1. E 4 terços é 1,333, que é tipo, aqui ó, 1,3333333. Enfim, escala decimais. Tá bom? Então é impossível isso aqui acontecer. Então logo isso aqui é falsa. A 2 é falsa, por causa que o cosseno teria que dar 4 terços. Enquanto a 1 é verdadeira, porque o tangente pode dar 4 terços. Só o cosseno que não pode. Tá bom? Cosseno, nem o seno pode dar 4 terços, tá bom? Agora a questão 4. Uma escada de 10 metros de comprimento está encostada em uma parede chegando a 9,5 de altura. Então vamos desenhar aqui, ó. Uma escada está encostando na parede. Tipo aqui assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Essa aqui é a escada, tá bom? Vou até desenhar a escada aqui, tá bom? Escadinha. Fazer um desenho bem simplão. Mas ele tá encostado na parede, tá bom? Tá bem encostadinho. Fazendo aqui. Assim. Ele diz que a escada tem 10 metros de comprimento. Então a saga de comprimento aqui da escada é de 10 metros, tá bom? 10 metros. Enquanto a altura, essa alturinha aqui, é de 9,5, tá bom? Agora essa questão é, tipo, não cair na prova, tá bom? Tenho certeza que essa aqui não pode cair na prova. Por quê? Nessa questão, infelizmente, vocês precisam usar a calculadora, tá bom? Não dá pra fazer sem calculadora. E vocês não aprenderam como fazer isso em introdução ao cálculo. Então essa questão, se cair nessa prova, anulada, tá?
porque precisa de calculador e vocês com introdução ao cálculo não sabem como é que eu achar esse ângulo a partir dessa bodega aqui, dessa coisinha aqui. Porque a gente pode usar realmente a relação trigonométrica. Qual relação? Cateto oposto, que é 9,5, e a hipotenusa que nós temos. Então nós vamos usar o que? O seno. O que nós temos? Cateto oposto e hipotenusa. Então o que a gente vai usar? Seno. Seno desse ângulo é igual ao cateto oposto, 9,5, sobre a hipotenusa que vale 10. Ok, vai ficar 0,95. Esse aqui é o valor do seno. Agora, qual o seno? Qual o ângulo que o seno dá isso? Bem, pode testar na calculadora, tá bom? Eu vou testar isso aqui quando está na calculadora. Mas eu vou dar uma dica de como usar a calculadora, que vocês vão usar isso aqui, ó. Geometria inverso. Cadê o inverso? Cadê o inverso? Não tem inverso? Não tem inverso, é sério isso? Não tem que ter. Secante. Ah, aqui, ó. É inverso do... Putz, espera aí. Nós temos 0,95. Nós temos o inverso dela. Então a gente clica aqui, inverso, aí tem essa coisinha aqui, ó. Seno elevado a menos 1. Então o ângulo que para isso, para dar o seno dá isso, é um ângulo de 72 graus, quase 71, vamos ver se tem alguma alternativa com isso. Aqui, ó, letra D. É a mais próxima, tá bom? 71, aqui, ó, letra D. 71, blá blá blá, tá bom? Mas sem calculadora é impossível, tá bom? Sem calculadora isso aqui é impossível. E mesmo assim eu tive que usar uma função calculadora que vocês talvez nem tenham visto na sua vida, que é a função seno inverso seno inverso cosseno. Vamos dizer assim. Então, senão eu tenho a expressão equivalente a raiz de x menos 1 sobre a raiz de x mais 1. Aqui, ó, raiz de x menos 1 dividido pela raiz de x mais 1. Ok. Em todas as alternativas, nós estamos tirando a raiz do denominador, tá bom? Tirando a raiz do denominador, tá vendo? Tirou a raiz aqui, tirou a raiz daqui. Como é que a gente vai fazer para tirar a raiz desse denominador aqui? A gente multiplica pelo conjugado. O que é o conjugado? É você trocar o sinal aqui desse carinha aqui no meio. Então nós multiplicamos em cima e embaixo pela essa equação aqui de baixo, só que com o sinal trocado. Então aqui, ó, raiz de x menos 1, tá bom? Com o sinal trocado ali embaixo. Eu peguei esse sinal aqui e eu botei para menos. Beleza? Foi só isso que eu vou fazer. Raiz de x menos 1. Por quê? Se eu multiplicar pelo conjugado, que o conjugado é você alterar o sinal no meio, você vai ter o quê? Vai ter um quadrado desse e o quadrado desse, subtraindo um ao outro. Tá bom? Dá pra provar fazendo um cruzado aqui, ó. Esse por esse por esse. Aí depois esse por esse e esse por esse. Você vai ver que vai cancelar uma das multiplicações. Tá bom? Aqui em cima vai ficar o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Eu vou fazer cruzado aqui, ó. Pode ser? Raiz de x menos 1 vezes a raiz de x menos 1. Só para vocês não estarem mal. Eu vi o pessoal sendo mal nos testes porque não fizeram cruzado. Tipo, quando multiplica esse por esse, fizeram esse aqui ao quadrado e esse aqui ao quadrado. E foda-se, sabe? Não tá certo, tá bom? Você tem que fazer esse aqui cruzado, tá bom? Do jeito que eu tô fazendo agora. Esse por esse, depois esse por esse. Vai ficar assim, ó. Raiz de x vezes a raiz de x dá x, tá bom? Vai sair da raiz. Raiz de x vezes menos 1 vai ficar menos raiz de x. Agora, menos 1 vezes raiz de x vai ficar menos a raiz de x de novo. E menos 1 vezes menos 1 vai ficar 1. Mais 1. Esse aqui é o resultado aqui de cima. Enquanto aqui de baixo, se eu fizer cruzado também, a raiz de x mais 1 vezes a raiz de x menos 1 vai ficar assim, ó, aqui embaixo. Raiz de x vezes a raiz de x dá x. Raiz de x vezes menos 1 dá menos a raiz de x. 1 vezes a raiz de x dá mais a raiz de x. E 1 vezes menos 1 dá menos 1. Entendeu por que vai sumir aqui essa raiz? Porque a gente está buscando com o conjugado. O conjugado faz isso, faz essa coisinha aqui, ó, sumir. Vai ficar menos raiz de x mais raiz de x, vai desaparecer, vai ser cortado, tá bom? Então o resultado vai ficar assim, ó. X menos 2 raiz de x mais 1. Tudo isso dividido por x mais 1. X menos 1, desculpa. X menos 1. Ô Lucas, deixa eu tirar a dúvida nessa questão aí. Você pode usar aquela regra lá do quadrado primeiro vezes quadrado segundo ou eu tô enganado? Quadrado primeiro menos quadrado segundo, tipo, você considerando isso aqui um quadrado, e isso aqui seria um quadrado, certo?
É, que eu esqueci quando é que pode usar ela, quando é que ela funciona. Nesse caso não dá pra usar assim. Porque você tem que reescrever, tipo, isso aqui ficaria a raiz quarta. Não, tipo, como eu posso dizer? A raiz quadrada, não, eu posso reescrever como sendo x elevado a meio, certo? Isso aqui não é uma coisa quadrada. Eu tenho que realmente utilizar essa regrinha aqui do conjugado, tá bom? Infelizmente eu tenho que escolher o conjugado, ou de cima ou de baixo. Eu escolhi de baixo porque aqui embaixo tem uma raiz, tá vendo nas alternativas? Então o que, que eu pensei? Olha, eu acho que a questão quer tirar a raiz do denominador. Para tirar essa raiz eu tenho que multiplicar pelo conjugado do denominador, que é o que fazer o quê? Trocar esse sinal do meio. Só isso. Pega esse sinal do meio e troca. Pronto, escolhi esse. Beleza? Escolhi isso aqui. Tem que repetir esse aqui de baixo, só troquei o sinal do meio. Tá bom? Se fosse menos, aqui seria mais, porque eu troquei o sinal do meio. Beleza? É assim que funciona. Essa brincadeira de conjugado. Mas essa Entendi, ideia valeu. de diferença de quadrado funcionaria se fosse, sei lá, uma coisa. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Se fosse x menos um sobre a raiz de x menos um. Funcionaria essa diferença de quadrado, tipo, essa ideia que você pensou, diferença de quadrado. Mas eu teria que escrever esse x como sendo é, a raiz de x elevado ao quadrado. Tá certo que é igual? É igual eu escrever x como sendo a raiz de x ao quadrado. Aí você vai, tipo, vai escrever esse sendo como a raiz de x elevado ao quadrado menos um elevado ao quadrado. Opa, diferença de quadrado, tá aqui em cima, viu? Sobre a raiz de x menos um. Eu posso escrever agora isso aqui como sendo a diferença de quadrado, que seria a raiz de x menos um vezes a raiz de x mais um. Tudo isso dividido pela raiz de x menos um. Opa, agora dá pra cortar. Tá vendo? Dá pra cortar isso com isso. E o resultado vai ficar esse aqui. Mas só se fosse essa questão aqui em cima, tá bom? Tipo, não essa questão que foi dada nessa lista. Tá? Tipo, essa aqui, aí tem que multiplicar por conjugado. Tá bom? Nessa outra a gente Entendi, tem que entendi. fatorar. Dá pra fatorar, entendeu? Dá pra fatorar com uma diferença de quadrados que você pensou aí. Deixa eu agora para a próxima questão. Então o gabarito desse aqui, deixa eu ver qual é o gabarito dessa questão. Opa. O gabarito dessa questão aqui. Aí. Qual letra que é? Letra B. Letra B, tá bom. Essa aqui que a gente calculou aqui, ó. É literalmente a letra B. Questão 6. Já é uma questão de equação, tá bom? Essa questão de equação vai cair uma questão na prova, tá bom? Infelizmente, a equação é muito útil. E como vocês estão vendo, vocês vão vir em todas as listas uma questão de equação, tá vendo? Aqui já tem outra, que é a raiz de x mais 1 tem que ser maior do que x menos 1. Primeiro, para isso acontecer, nós não podemos ter uma raiz de número negativo, né? Então, primeiramente, o nosso x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero, tá certo? Não pode ser negativo isso aqui dentro. Outra coisa, tem como a raiz de algum valor, tipo raiz de 2, dá um valor negativo, por exemplo, dá menos 1, ou sei lá, menos 1,4. É possível a raiz de um valor dar um valor negativo? Não, não é possível, né? Então essa coisinha que está aqui na direita, esse x menos 1, não pode ser negativo. Então tem que ser positivo também. Tá bom? Porque não pode ser uma raiz de número sendo maior comparado a um valor negativo, né? É uma coisa muito estranha você comparar uma coisa com a outra. Tá? Então para escorrer, eu vou passar o menos 1 para o outro lado, então x tem que ser maior ou igual a menos 1. E o x tem que ser maior ou igual a 1. Tipo, isso aqui é só domínio dessa equação. Isso aqui é o domínio, tá? Não estou fazendo nada por enquanto. O que a gente vai fazer agora? Agora que a gente já determinou o domínio, que isso pode acontecer, nós vamos levar os dois lados ao quadrado. Aqui, ó, dois lados da equação ao quadrado. Ok? Então vai ficar assim, ó. Vai sair, isso aqui vai sair da raiz, tá bom? Vai ficar x mais 1 tem que ser maior do que esse aqui ao quadrado, que seria o quê? Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Beleza, né? Só deixei esse parênteses aqui só para descrever que tá saindo da raiz, tá bom? Eu tô levando um quadrado. Agora, o que a gente pode fazer? Esse 1 vai cortar com esse, né? Se eu passar o x para o outro lado, vai ficar menos x, né? Então vai ficar x ao quadrado menos 2x menos x. Então vai ficar menos 3x. Então vai ficar assim, ó. 0 é menor do que x ao quadrado menos 3x.
beleza? Só passei esse x do outro lado, subtraindo, e vai ficar menos 2x menos x. E dá menos 3x. Eu posso botar isso aqui em evidência. Posso botar, na verdade, um x em evidência aqui, ó. Vai ficar 0 é maior do que x vezes x menos 3. Tá bom? Agora, quando que isso aqui é menor que 0? Quando que x vezes x menos 3 é menor que 0? A gente pode olhar para o gráfico dessa equação do segundo grau. Tá bom? Vamos olhar para o gráfico dessa equação do segundo grau. O gráfico é mais ou menos assim, ó. Mais ou menos não, tenho certeza que vai ser uma coisa assim. E vai decrescer assim. Vai cortar aqui no 0, 0, tá? E também vai cortar no 3, 0. Esse aqui é o ponto 3, 0. E esse aqui é o ponto 0, 0. Então vai ser um gráfico bem assim, ó. Subindo, 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 subindo. Até infinito. Tá bom? Aqui é o y, aqui é o x. Então, entre 0 e 3 nós temos altura negativa. Então, entre 0. Então, x ele pertence entre... Vou botar aberto, né? Não, se bem que pode ser fechado. Ah, não, não pode não. Pode não. É aberto mesmo. Entre 0 e 3. Tá bom? Tá correto isso? Não, não está correto. Por quê? A gente viu no começo que o x tem que ser maior ou igual a 1. Né? E também maior ou igual a menos 1. Mas maior ou igual a 1. Portanto, eu vou retirar essa parte, tipo, vou desenhar aqui a retinha, tá bom? Aqui é o 0 e aqui é o 3. 0, aqui é o 3. Esse aqui foi o que a gente achou, tá bom? Até o momento. Mas ele também tem que ser maior ou igual a 1. Tipo, ele tem que ser isso e... Tá vendo? Tá vendo o que eu tô falando? E. Ele tem que ser maior ou igual a 1. Então, na verdade, ele tem que ser essa parte aqui, ó, azul, ó. Ele tem que ser maior ou igual a 1 e tem que estar entre esse intervalo. Então, para esses dois ocorrerem, basta ele ser maior ou igual a 1, menor do que 3. Tá bom? Tem que estar assim. Entre 3 e 1. Eu posso descrever assim, ó. X, ele é maior do que... maior ou igual a 1 e menor do que 3, tá bom? É assim que eu preciso escrever o x, tá bom? Esse domínio aqui, esse conjunto que é de solução dessa equação, tá bom? Agora é uma questão boa. Essa questão 7, eu tenho quase certeza que uma questão 7 assim na questão da prova, tá bom? Uma questão 7. Igual essa questão 7 também. Questão 6 e questão 7 são quase certeza que vão cair na prova, tá bom? Por isso que dá uma dica para seus amigos aí para estudarem, tá? Depois eu vou ver as mensagens. Vou dar uma pausazinha depois dessa lista pra ver se tem mais mensagens, se alguém mandou alguma dúvida pelo WhatsApp, uma coisa assim, tá bom? Deixa eu até ver se tem alguma dúvida aqui pelo chat. Tem não, tem não. Beleza. Lucas, você consegue explicar de novo essa 6, por favor? Essa 6, cadê? Ah, essa 6, beleza, beleza. Então, no começo, eu realmente resumi muito nessa parte quando eu fiz o gráfico, mas no começo você entendeu que nós temos que literalmente não ter uma raiz negativa. Para não ter uma raiz negativa, eu tenho que dizer que o que está ali dentro tem que ser positivo, beleza? Então eu disse aqui, olha, o que está aqui dentro tem que ser positivo. E nossa raiz, tipo, não pode ser comparada com um valor, como é que eu posso dizer? Um valor, um valor negativo, sabe? Eu não posso comparar, olha, será que a raiz de 5 é maior ou menor do que menos 2, por exemplo? Sabe, tipo, uma coisa muito estranha de se comparar. Também porque a raiz de igualdade, tipo, igualdade envolvendo raiz não pode ser uma coisa negativa do lado de fora. Então, ele veio dobrar o quadrado, após isso, ele veio aqui ao quadrado, e aqui ao quadrado. Beleza? Para tirar essa raiz aqui, vai cortar isso, essa, com essa. E aqui vai ficar esse quadrado, esse aqui da direita. Então, o quadrado desse aqui da direita é o quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro, vezes segundo, mais o quadrado segundo, tá bom? Então, acabou que eu cortei esse 1 com esse 1 aqui, porque tá somando, passo por outros subtraindo, vai ficar 1 menos 1, vai dar 0. E eu passei esse x subtraindo, vai ficar menos 2, menos x, vai ficar menos 3x. Aí, nós ficamos com essa equação aqui, ó. Peraí, deixa eu escrever melhor isso aqui, ó. X vezes x menos 3, ele tem que ser menor que 0, tá? Quando que isso aqui ocorre? Ocorre em dois pontos. Quando x, quando isso aqui ocorre, né? Quando x é menor que 0 e x menos 3 é maior que 0, né? Regra de sinal. Negativo com positivo. Dá negativo. Beleza? Ou pode ser também esse aqui ser positivo e esse aqui ser negativo. Tá bom? Ou o nosso x ele é positivo e o nosso x
menos 3 é negativo, tá bom? São as duas possibilidades, tá? Eu já botei o gráfico aqui só para mostrar como é que seria, mas é isso que a gente faria, que eu digo aí vocês fazerem, tá bom? Vou até marcar asterisco aqui. Isso aqui é o que eu faria para ser nesse contexto, tá bom? Porque ou nós temos esse positivo e esse aqui é negativo, que esse aqui tá negativo, ou esse aqui é negativo e esse aqui é positivo, tá bom? Foi isso que eu fiz. Então vamos ver quando que isso aqui ocorre, né? Quando que esse aqui é positivo, quando esse aqui é negativo, blá blá blá. Vamos ver. Olha, o x ser menor que zero e passando 3 para o outro lado, é ser o x ser maior que 3. Existe o x tal que ele seja maior que zero, menor que zero e maior que 3 ao mesmo tempo? Existe isso? Isso é possível? Tipo, aí você está perguntando, isso aqui é possível? Esse é menor que 0 e maior que 3? Não, não é possível. Por exemplo, o 4. O 4 ele é maior que 3, certo? Mas o 4 não é menor que 0. Opa, isso aqui é impossível. Não, tipo, isso aqui não ocorre. Tipo, não ocorre de outros sinais. Então aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Não é possível, logo não ocorre. Não é possível acontecer, logo não ocorre. Ocorre. Beleza? Que mais? Deixa eu botar aqui. E esse aqui de baixo? O x é maior que zero, então isso aqui quer dizer o quê? O x tem que ser maior que zero, para isso acontecer. E o x tem que ser menor que 3. Passando 3 para o outro lado, x tem que ser menor que 3. Isso ocorre? Sim, ocorre. Sabe, no 2, no 1, por exemplo. No 1, né? Ele ocorre. Tá bom? Isso aqui é possível. Então aqui, ó, vou escrever. Isso. Existe um x que é possível ocorrer. Existe um x contínuo nesse intervalo. Nessa união. Nessa interseção. Interseção. Que seria o intervalo entre 0 e 3. Tá bom? Qualquer valor entre esse intervalo aqui funciona. Tá bom? Mas é claro, a gente viu no começo que tem que isso aqui ocorrer, tá bom? Isso aqui tem que ocorrer. Isso e isso. Portanto, basta só ser necessário que tirar a parte entre 0 e 1, né? Entre 0 e 1 dessa bodega, porque acaba que temos um valor, como eu posso dizer, aqui, dando negativo, beleza? Dando negativo esse lado aqui, tá bom? Essa é o que eu diria dessa questão, tá bom? Posso dar continuidade? Ou temos alguma dúvida? Eu fiz um isso. Tem que ser entre 1 e 3, porque senão vai ficar negativo lá devido àquela outra condição. Isso, esse daqui direito, essa condição daqui. Isso aqui. Mas pensando bem, vamos pegar o valor entre 0 e 1, né? Entre 0 e 1. Tipo, só para testar. Por exemplo, 0,5. Beleza? Se eu botar o x como 0,5, aqui vai ficar raiz de 1,5 é maior do que menos 0,5. Eu posso comparar, tá vendo? Tipo, pra falar a verdade, nem precisa ser maior ou igual a 1. Tipo, realmente a raiz de 1,5 é, sei lá, 1,2, por exemplo. Que é maior que 0,5. Eu tô fazendo bobagem, não precisa ser isso aqui não, tá bom? Eu achei que era necessário, mas como nesse exemplo nós temos uma raiz, tipo, sem igualdade. Igualdade não pode acontecer isso, tá bom? Igualdade que isso aqui realmente seria necessário, tá bom? Mas como a gente não tá, ele tá vendo uma desigualdade, acaba que não é necessário, tá bom? Então pode ser entre 0 e 3, na verdade. Pode ser entre 0 e 3. Essa aqui é a resposta. Então vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Desnecessário. Só se fosse o domínio de uma equação de verdade, não uma inequação. Ok. Então, já que é desnecessário, só isso que eu fiz de errado. Então, questão 7. Ela tem a função f de x é igual a 3 menos x dividido por x mais 4. Primeira coisa, ele toca no f de 3 é igual a 0, né? Tipo, onde é que ele toca na altura 0? Quando x é igual a 3, porque aqui em cima dá 0. Então, quando que f de 3 é igual a 0? Vamos ver no gráfico, ó. Aqui tá certo. Tá tudo certinho aqui, ó. Tudo tocando nesse ponto aqui no 3 e 0, tá vendo? Tudo 3 e 0 aqui, 3 e 0 aqui, 3 e 0 aqui e 3 e 0 aqui. Outra coisa, onde é que essa função explode? Essa função explode
em x é igual a menos 4, tá bom? Isso daí eu tenho certeza, porque o divisor é igual a x mais 4. Para explodir, só igual a esse aqui a 0. Esse lembrador aqui é igual a 0. Então, no menos 4 ele explode, que é o menos 4 ele explode, menos 4 ele explode, menos 4 ele explode, menos 4 ele explode. Mais uma coisa. Da esquerda e da direita, nós explodimos, certo? Explodimos aqui. Mas ele muda o sinal? Como assim ele muda o sinal? Eu quero dizer, será que ele vai explodir mais infinito da esquerda e menos infinito da direita? Ou será que ele vai explodir mais infinito da direita e menos infinito da esquerda? Ou até mesmo, será que ele vai explodir igualmente, menos infinito e mais infinito? Como é que a gente vai testar isso? Testando, fazendo essa tendência. Tipo, se eu botar ali, ó, nessa função, o f de menos 3,99. Que seria o quê? O menos 4 da direita, tá bom? Menos 4 vindo daqui, ó. Menos 3,99 tá aqui, ó, na direita, tá bom? E vai ser o quê? Quanto é que vai dar? Vai ficar 3 menos 3,99 dividido por menos 3,99 mais 4. Esse menos conhecimento vai ficar mais. Vai ficar aqui em cima 6,99, certo? E aqui embaixo vai ficar 0,01. Que o resultado disso aqui vai ficar 699, tá bom? Opa, deu positivo. E opa, também deu muito grande. Então já vi, realmente vai explodir. Tá vendo? Tipo, vai ter, quanto mais eu aproximo de 3,9, menos 3,999 da direita, mais ele vai explodir. Mas tá explodindo pra cima, então aqui ó, vou escrever aqui ó. Ele está explodindo no x é igual a menos 4 da direita para cima. Então ele está explodindo para cima. Isso eu tenho certeza, tá bom? Porque eu testei o valor e eu vi que deu um valor muito grande, só que é positivo, tá bom? Sinal positivo, ok? Então, na direita nós estamos explodindo para cima aqui, ó. Na direita, opa, já anula essa é a primeira alternativa, tá bom? Por quê? Na direita, ele não está explodindo para cima, tá vendo? Ele está explodindo para baixo. Na direita aqui, ó, no menos 3 da direita. Da direita aqui, tá explodindo para baixo. O 2, opa, na direita tá explodindo para cima, beleza, pode ser uma alternativa. O 3, opa, na direita, nós estamos explodindo para baixo, na verdade. E no 4 nós estamos explodindo para cima. Então nós ficamos entre a 2 e a 4, beleza? Basta só fazer a da esquerda, tá bom? Na direita a gente viu que está explodindo para cima. Agora na esquerda, será que vai estar explodindo para cima também? Então agora a esquerda seria o quê? Opa, pegar um pincel. Um f de menos 4,01, tá bom? Por que menos 4,01? Porque é o próximo de 4, menos 4, só que da esquerda, tipo, mais para trás, mais para menos 5, sabe? Mais para negativo, mais para trás. Botando na equação vai ficar 3 menos 4,01 sobre menos 4,01 mais 4. Esse menos 4 vai ficar mais, então vai ficar 4, 5, 6, 7, 7,01 dividido por menos 0,01, né? Esse assim, é maior. Opa, menos, mais com menos dá menos. Então aqui o resultado disso aqui vai ficar menos 701. Opa, deu explodindo para baixo, né? Negativo, explodindo para baixo. Então, na esquerda, na esquerda, estamos explodindo para baixo. Explodindo para baixo. Menos infinito. Beleza? É isso que eu quero dizer. Ok? Então, na sinal da esquerda, nós estamos indo lá para baixo. Vamos ver qual dessas duas estão indo lá para baixo da esquerda. Opa, na esquerda aqui do 4, do menos 4, nós estamos lá embaixo. Enquanto essa 4, nós estamos lá em cima. Logo, eu só posso ser, pode ser a resposta a 2, tá bom? Então, o gráfico que melhor descreve isso, logo, o gráfico que melhor descreve isso, vou escrever aqui, é o segundo. Beleza? Só com essa explosão, essa cinta
vertical, que a gente chama, nós já sabemos a resposta, tá bom? É claro, também sabendo f de 0 igual a f3 igual a 0. Mas nem precisa da cintura horizontal, né? A tendência ao infinito. Você teria que a outra maneira seria ver, olha, botar a tendência ao infinito dessa função, quer dizer fazer isso aqui, ó. Botar o limite do x tendendo ao infinito, a mais ou menos infinito nessa função aqui, ó. É 3 menos x sobre x mais 4. Se você botar x em evidência aqui, vai ficar assim, ó. Botar em evidência aqui embaixo, tá bom? Tipo, quer dizer, botar em evidência, você dividir tudo em cima e tudo embaixo por x, tá bom? Vai ficar assim, ó, x vezes 3 sobre x menos 1 dividido por x vezes 1 mais 4 sobre x. Beleza? É só dividir em cima e embaixo por x. Vai cortar esse x com esse x. Por quê? Porque sim, porque pode, tá bom? Limite a gente usa essas maneiras de simplificar para isso, tá bom? Para termos cortar. Então o resultado vai ficar assim, ó. Limite do x tendendo a mais ou menos infinito. 3 sobre x menos 1 sobre 1 mais 4 sobre x. Tá bom? Cortei esse x com esse x. Ok. E agora? Agora só substitui o x por infinito, mais ou menos infinito. Aqui vai ficar 0, né? Porque dividido por infinito vai dar 0. E aqui dividido por infinito também vai dar 0. Não importa o sinal, tá bom? Mais ou menos infinito, se eu dividir por mais ou menos infinito vai dar 0. Então o resultado vai ficar o quê? Menos 1 sobre 1, que dá menos 1. Essa é a resposta. Tá bom? Tipo, essa é a tendência ao mais ou menos infinito. Que seria o quê? Quanto maior o meu x, mais tá vendo? Tipo, mais ele tá se aproximando dessa reta, dessa altura, dessa tendência aqui, ó. Também, tipo, ele tá se aproximando dessa altura menos 1. Tá bom? Tipo, seria dessa tendência à altura menos 1 aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui em cima tá errado. Aqui tá. Essa trilha que já seria anulada por causa dessa cintura aqui, ó. Essa cintura horizontal, tá bom? Essa 4, tá bom. Essa aqui também pode estar meio feio, mas daí pra considerar. Mas viu que, tipo, essa tendência mais infinito e mais infinito. Oi? Alô? Pra achar a assíntota horizontal, a gente tem que fazer o limite pra x tendendo ao infinito. Então é isso, Isso. Ao mais infinito e ao menos infinito. Eu botei logo os dois em um só, tá bom? Tipo, tanto faz, tá? Tipo, às vezes o sinal vai diferenciar também. O sinal Entendi. diferencia, mas eu botei logo tudo junto. Mas esse aqui, então, vou escrever aqui embaixo. Essa aqui é a assíntota horizontal. Outra maneira de você ver no gráfico, tá bom? Assíntota horizontal. Aí tem que colocar o x em evidência, né? Aí corta Isso. e se der um valor, tipo assim, um número fixo. É Isso porque mesmo. quando vai pra infinito ou menos, nunca vai tocar naquele x, Uhum. quer dizer, naquele y lá, aquele valor do y horizontal. Isso mesmo. Tipo, o valor que a gente calculou é uma tendência, tipo, ele não vai tocar. Mas ele, olha, vai se aproximar quase chegando nessa altura, tá bom? Nesse valor. Então essa cinta Entendi. horizontal existe essa tendência, quanto maior o x, mais ele se aproxima de algum valor. É isso que a gente está querendo dizer, tá bom? Agora a questão número... Essa está correta? É a lista geral P3. Isso, é isso mesmo, tá? Beleza. Então agora a questão número 8, né? Cadê? Questão número 8. Deixa eu ver aqui embaixo. Vou passar aqui para baixo. Abrir mais espaço aqui para escrever. Questão número 8. Nós temos o que? Um quadrilátero abaixo, do lado AB mede 3, tem menos segmento BC, o ângulo AB, segmento... esse aqui também é uma questão bem parecida da lista, tá bom? Vou desenhar aqui com vocês. Assim, peraí, eu vou desenhar com essas retas assim que é melhor. Assim, assim, ok, aí depois, aqui assim, isso aqui tá fazendo 90 graus? Tá fazendo 90 graus, tá. E aqui assim. Ok. Ele diz que o lado AB, AB mede 3. Então aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C e aqui é o D. O AB mede 3.
O BC também mede 3, então aqui 3. O que mais? Opa, travou. Pronto. O que mais aqui que essa questão diz? O ângulo entre AB e o segmento AC mede 30 graus. O que quer dizer então esse ângulo que mede entre o AB e o AC? Esse ângulo daqui, ó. Entre o AB e o AC. Então aqui, ó, 30 graus, tá bom? Entre o AB. O AB é isso aqui, ó. O AB é isso aqui. E o AC é isso aqui. Nós temos 30 graus, beleza? O ângulo parece parece um ângulo reto. Tá. Esse aqui é um ângulo reto. Aqui não sei se esse ângulo todo aqui é um ângulo de 90 graus. Aqui, ó. Aqui faz 90 graus. Ok. E o ângulo D mede 30 graus. Então aqui mede 30 graus. Calcule o comprimento do AD. Então eu quero saber esse x aqui. O x é esse aqui, esse lado aqui, ó, o AD. Tá bom? Como é que a gente vai fazer para achar esse x? Primeiro, esses lados são iguais, né? Esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Logo, os ângulos opostos a eles também são iguais. Portanto, esse 30 aqui também está aqui. Tá bom? Essa é a ideia que eu estou querendo passar. Se os lados são iguais, logo os ângulos são iguais, com toda certeza. Tá bom? Outra coisa, a soma dos ângulos internos em um triângulo é o quê? 180 graus. Se aqui tem 30 e aqui tem 30, quanto que falta para botar aqui? 120. Para dar 180 graus, tá bom? 120 mais 30 mais 30 dá 180 graus. O que mais? Importância aqui, o lado AC. O que a gente pode usar aqui, esse triângulo? Eu posso cortar isso aqui ao meio, né? Tipo, fazer 60 graus aqui. E aqui seria 90. Eu posso cortar assim, assim fica melhor, vai. Porque aqui eu consigo calcular metade do AC. Tipo, essa aqui é metade do AC, tá bom? Usando o quê? O cosseno de 30, tá bom? Vou desenhar aqui melhor, peraí. Vou desenhar aqui aquela ideia que eu quero passar. Eu cortei aquilo ali, o AC ao meio, e dividi em dois pedaços diferentes, iguais, tá bom? Aqui, ó, igual a esse aqui, é igual a esse lado aqui, tá bom? Então eu dividi ao meio e fiz assim, ó. Aqui é 3, aqui é 30 e aqui, ó. Aqui vale 3, aqui é 30. E essa aqui é uma parte do AC, então eu vou botar o AC barrinha, tá bom? Eu vou botar o AC dividido por 2, porque pega exatamente a metade, tá bom? Aqui, ó, aqui é metade, aqui, ó, daqui pra cá, é metade do AC. Eu tenho certeza disso porque dividiu por 2, nós estamos falando de um triângulo que é um triângulo perfeito, como é que eu posso dizer? Um triângulo cuja somas... É porque essa aqui é a altura, é verdade, essa aqui é a altura, tá bom? Essa aqui é a altura, por isso que dividiu na metade. Então o que a gente vai usar aqui? O cosseno, por quê? Nós temos a hipotenusa e nós queremos achar o cateto adjacente. Nós temos a hipotenusa e queremos achar o cateto adjacente, o que nós usamos? O cosseno de 30. Porque nós já temos a hipotenusa e queremos achar o cateto adjacente. Então, o cosseno é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então vai ser AC dividido por 2, dividido pela hipotenusa, que vale 3, tá bom? O cosseno de 30 é quanto? É raiz de 3 sobre 2. Isso aqui então tem que ser igual a AC dividido por 6, né? 2 vezes 6 dá 6. Multiplico cruzado. Só passar isso aqui multiplicando, né? Vai ser então AC mede 6 vezes raiz de 3 dividido por 2 vai dar 3 raiz de 3. Beleza? Então é isso. Agora, o que falta aqui nesse triângulo? Vou apagar isso aqui, que isso aqui é desnecessário. Vou só dividir a metade ali. Bem, nós sabemos que a soma desses ângulos aqui, desse com esse, dá 90 graus. Portanto, esse aqui tem que ser o quê? 60 graus, tá bom? Porque 30 mais 60 dá 90. Outra coisa, se aqui é 60 e aqui é 30, eu tenho certeza de que esse aqui é 90 graus. Pode ter certeza, tá bom? Porque a soma dos ângulos internos tem que dar 180. 60 mais 30 mais 90 dá 180.
beleza? Agora, aí vai usar esse triângulo aqui, ó. Vou usar agora esse triângulo aqui, ó. Vou desenhar aqui embaixo. Nós temos então esse triângulo aqui, ó. Esse aqui é o nosso x, né? Que é a hipotenusa, tá bom? O x é a hipotenusa por quê? Porque está oposto ao nosso 90 graus, tá bom? O nosso AC, que está aqui embaixo, é esse aqui, ó. Nosso AC é esse lado aqui, ó. AC. E a nossa altura, que é o nosso CD, eu vou botar aqui do lado. Mas nem calculou ela, nem calculou essa altura. Essa altura aqui, ó, CD. A gente nem calculou. Mas olha, a gente já calculou o AC. Por isso que a gente vai usar ele, tá bom? A gente vai usar esse AC, que é ele comum dos dois. Como é que a gente vai usar esse AC? Eu posso usar esse ângulo daqui, que é o que? 60 graus. Ou posso usar esse ângulo aqui, que é de 30 graus. Tanto faz, tá bom? Eu vou usar esse aqui de 60, por quê? Porque tá o adjacente, né? Tá adjacente esse AC. Por quê? O cosseno de 60 é o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nosso AC dividido pelo x, que é o que a gente quer achar. Essa questão, esse nosso AD. O AC a gente calculou. É o quê? Raiz de 3 sobre 3. 3 raiz de 3, desculpa. 3 raiz de 3. Nosso x é o que a gente quer achar. E o cosseno de 60 dá meio. Então isso aqui vai dar meio, que é o cosseno de 60, tá bom? Cosseno de 60 que é meio. Se eu fizer cruzado, nós vamos achar que o x é igual a quê? 6 raiz de 3. Essa é a resposta. Se eu fizer cruzado aqui, ó, multiplicar, vai ficar 3 vezes 2, dá 6. 6 raiz de 3. Essa é a resposta, que é a letra C. Beleza? Alguma dúvida? Eu tive que realmente usar duas semelhanças de triângulo, tá bom? Duas trigonometrias assim, seno e cosseno. Uma aqui, nesse triângulozinho menor. E outra aqui, nesse triângulozão maior. Esse outro aqui. Opa. Diga-me. Alguém te mutou aí, se quer falar, pode falar. Estou desenhando aqui o que a gente usou. A gente usou esse triângulozão maior. E esse triângulozinho menor aqui, ó. Esse triângulozinho menor aqui. E não se esqueçam, se são lados iguais, os ângulos também são iguais nesses triângulos, tá bom? Pode ter certeza. Ok, se não falam nada, eu vou passar para a próxima questão então. Vou salvar aqui e vou passar para... Vou salvar aqui, peraí. Lista... Qual o nome do arquivo? Vou botar lista 1, vai. Tô sem ideia para nome. Beleza. Próxima questão. Questão 9. Lista 1. Dando continuidade aqui. A questão número 9. Nós temos o que? O limite. É simplesmente calcular o limite. Limite do x tendendo a infinito. Do que? X menos a raiz de x ao quadrado mais x mais 1. Ok? O limite disso que a gente quer calcular. Olha, se eu substituir x por infinito aqui, vai ficar infinito menos a raiz de infinito ao quadrado, porque dá infinito. Então vai ficar infinito menos infinito. Existe isso na matemática? Não, não dá para calcular infinito menos infinito, tá bom? Porque não sabe qual que é maior. O infinito daqui ou o infinito dali. Então uma dica para questões assim de diferença de infinito. O que você faz? Você multiplica por esse mais esse. Tipo, você muda o sinal, tá bom? Você muda o sinal do meio. Como assim? Eu pego o primeiro e somo com o x ao quadrado mais x mais 1. Beleza? Só mudei só o sinal aqui no meio, tá bom? É claro, se eu multiplicar em cima, eu tenho que também multiplicar embaixo, tá bom? X é tipo aquela regra da divisão. Tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo. Mesma coisa aqui, tá bom? Mesma coisa. Tá bom? Aqui embaixo tem o que? Tem 1, porque não tinha nada, né? 1 vezes qualquer coisa dá essa qualquer coisa. Então aqui o resultado vai ficar assim, ó. O limite do x tendendo ao infinito do que? Aqui vai ficar, se eu fizer cruzado, tá bom? Vou fazer cruzado, vai. Vai ficar x vezes
x vai ficar x ao quadrado, né? X vezes x dá x ao quadrado. É x vezes essa mudança aqui vai ficar mais x vezes a raiz de x ao quadrado mais x mais 1. E aqui vai ficar esse aqui vezes o x. Então vai ficar menos x vezes a raiz de x ao quadrado mais x mais 1. Isso no final com esse vezes esse. Então aqui é menos. Aí vai ser da raiz, tá bom? Vai ficar menos o x ao quadrado mais x mais 1. Porque se eu multiplicar qualquer coisa que está na raiz vezes a mesma coisa que está na raiz, eu tiro da raiz. Geralmente só tirei a raiz aqui, tá bom? Opa! Deu pra ver que dá pra cortar esse com esse, né? Tipo, são dois números iguais, são dois valores iguais. Então somem. Esse some com esse, tá bom? Então o resultado vai ficar assim, ó. Eu já vou logo apagar isso aqui que é desnecessário, tá bom? Isso aqui some. Vai ficar só então isso aqui, ó. X ao quadrado menos essa coisinha, menos o x ao quadrado mais x mais 1. Tudo isso dividido pelo esse aqui que tá aqui embaixo, tá bom? Porque ele não sumiu ainda. X mais a raiz de x ao quadrado mais x mais 1. Fazendo esse sinal aqui, ó, fazendo esse sinal aqui para todos, passando cruzado aqui, vai ficar então aqui menos x ao quadrado com x ao quadrado dá zero, tá bom? Então aqui em cima vai ficar assim, ó, x tendendo ao infinito, menos x menos 1, dividido por x mais a raiz de x ao quadrado mais x mais 1. E agora, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez anteriormente. Como assim a mesma coisa que a gente fez anteriormente? Deixa eu acessar aqui nossa lista anterior. A mesma coisa que a gente fez aqui, ó. A gente botou o maior grau em evidência. O maior grau em evidência. O maior grau em evidência. Só que, claro, nesse contexto vai ter uma raiz aqui. Então vou ter que tirar esse x ao quadrado aqui da raiz. Tá bom? Como assim? Botando em evidência. Tá bom? Então se eu botar x em evidência aqui, x vezes, ó, vou botar assim, ó, limite do x tendendo ao infinito, x vezes menos 1 aqui dentro, menos 1 dividido por x. Aqui embaixo vai ser, botando x em evidência, fica assim, ó, x vezes 1 mais, bicho, isso aqui eu também tenho que tirar da raiz, se eu dividir isso aqui dentro da raiz, tipo, se eu dividir por x aqui, ele vai ter que entrar na raiz, né? Para entrar na raiz, ele vai ficar ao quadrado, tá bom? Então, eu vou dividir isso aqui por x ao quadrado, esse aqui por x ao quadrado e esse aqui por x ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, raiz de x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1, tá bom? Você entendeu por que eu estou dividindo por x ao quadrado? Porque eu estou entrando com 1 sobre x dentro da raiz. Então ele vai entrar com o x aqui embaixo ao quadrado, tá bom? Então eu vou ter que dividir tudo isso aqui por x ao quadrado, por x ao quadrado e por x ao quadrado. Então, x dividido por x ao quadrado dá 1 sobre x. Aqui dentro, 1 sobre x. E 1 dividido por x ao quadrado vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Beleza? Tudo isso aqui dentro da raiz. Agora, nós podemos cortar esse x com esse x. E acabou o nosso problema. Por quê? Se eu subir x para o infinito, vai dar um valor que a gente queira, tipo um valor real. Tá bom? Então, eu vou só botar aqui, só para deixar mais alinhado. Menos 1. Aqui em cima ficou menos 1 menos 1 sobre x. E aqui embaixo ficou 1 mais a raiz de 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Beleza? Se eu botar então o x como infinito, como é que vai ficar? Aqui dá 0, aqui dá 0 e aqui dá 0. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. Menos 1 sobre 1 mais a raiz de 1, que dá 1. Então vai ficar 1 menos 1 sobre 1 mais 1, que dá menos 1 sobre 2. Essa aqui é a resposta. Beleza? Alguma dúvida? Essa questão foi realmente bem complicada, porque isso aqui já envolve cálculo 1, tá? Pô, eu não entendi por que você divide embaixo por x ao quadrado. Ficou meio confuso pra mim. Dividir por x ao quadrado. Aqui é porque teve que entrar na raiz. Eu dividi só por x, tá bom? Tipo, eu fiz igual a gente tava fazendo anteriormente. Dividi por x, né? Dividi esse aqui por x. E dividi esse aqui por x, certo? Aqui ficou 1
Mas aqui, eu tive que entrar na raiz, tá bom? Eu tive que entrar com isso aqui na raiz, tá bem? Para entrar na raiz, eu tenho que entrar como sendo 1 sobre x ao quadrado, tá bom? Então, tipo, ele entrou aqui dentro como sendo x ao quadrado, beleza? Tipo, ele fez exatamente isso aqui, ó. Tá bom? 1 sobre x entrou dentro da raiz como sendo 1 sobre x ao quadrado. É como se estivesse fazendo isso aqui, ó. Sabe quando nós temos, tipo, sei lá, 2, raiz 2? E nós queremos entrar com esse 2 na raiz? Como é que a gente faz? A gente reescreve esse 2 aqui como sendo a raiz de 2 ao quadrado, né? Foi isso que eu fiz, só que com x. Por isso que ele ficou x ao quadrado, tá bem? Aí bota uma raiz só. Fica 2 ao quadrado 4 vezes 2 e dá raiz de 8. Por exemplo, tipo, se eu quisesse botar na raiz o 2, eu tenho que fazer assim, eu tenho que levar ele ao quadrado. Então esse 1 sobre x que estaria botando em evidência aqui, ele entraria aqui dentro como sendo 1 sobre x ao quadrado. Ou melhor, 1 sobre x ao quadrado. Assim, tipo, entre parênteses mesmo, tá bom? Que ficaria tipo Tá, assim, entendi. sabe? Então, tipo, pra entrar nessa, toda vez que eu quero entrar numa raiz, eu tenho que elevar a coisa que quer entrar ao quadrado, tá bem? Essa é o paradigma. Só que se você quiser, se você, só pra provar que eu tô certo, se você fizer isso aqui cruzado, você vai ver que você vai chegar nesse mesmo resultado aqui, ó. Pode ter certeza, tá bom? Porque aqui vai ficar x, né? Aqui, ó, igual, exatamente igual aqui. E aqui vai ficar x vezes essa coisa. Só que para entrar na raiz, ele tem que entrar ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado vezes essa coisa, essa mudar aqui, ó. X ao quadrado vezes isso aqui. Entende? Tipo, só voltando pra dentro da raiz. Bom, se eu fizesse cruzado, tá? Se eu fizesse cruzado. Bom, Entendi, sei, esse entendi. sim. Ok. Mais alguma dúvida? Não. Tá. Então essa questão número 10, ela é só uma questão de verdadeiro ou falso, que eu poderia simplesmente só testar valores, tá bom? Essa questão 10 é muito fácil, mas eu acho que pode ser uma prova assim, tá bom? Uma questão dessa aqui na prova. Que é o quê? A primeira alternativa pergunta se nosso h de x sendo igual a x mais 1 vezes x menos 3, opa, menos 3, tudo isso dividido por x menos 2, né? X menos 2. E pergunta se o h de π sobre 4, h de π sobre 4, e pergunta se é positivo, se é positivo. Bem, o π é quanto? É 3,14. 3,14 dividido por 4 dá 0, tipo, 3,14 dividido por 4 dá quase, tipo, isso aqui dá h de 0,70, 0,80, vai, 0,80, tô só chutando, tá bom? Mas é uma coisa bem parecida assim, 0,75, 80, vai ser mais próximo de 80. Então se eu substituir o 0,80 aqui nessa equação, quanto é que vai dar? 0,80, 0,8, né? Mais 1 vezes 0,8 menos 3 dividido por 0,8 menos 2. Deixa eu só ver se eu escrevi corretinho. Copiei corretinho. Aqui dá 1,8. Aqui vai dar menos 2,2. E aqui vai dar menos 1,2. Opa, positivo com negativo, negativo, né? E negativo dividido por negativo dá positivo. Então isso aqui consta positivo, tá bom? Por causa desse joguinho de sinal. Portanto, essa 1 é verdadeira. Verdadeira. Ok? E a 2? Mesma coisa. Eu pego. Olha, a raiz de π. Olha, o π é quanto? É 3,14. A raiz de 3 dá quase. Vou anotar aqui, ó. A raiz de 3,14. Isso aqui seria aproximadamente um H de 1,7. Vai, 1,7. 1,7, 1,7, 1,8. Uma coisa assim meio quebrada. Mas é um pouquinho maior que 1. Um pouquinho maior que 1, com toda certeza. Então o H de 1,7 vai dar quanto? Nessa nossa equação aqui, ó. Vai ficar 1,7 mais 1 vezes 1,7 menos 3. Tudo isso dividido por 1,7 menos 2. Beleza?
Aqui vai dar positivo, né? 2,7. Aqui vai dar negativo de novo. Negativo. Vai ficar menos 1,3. E aqui vai ficar negativo de novo, que vai ficar menos 0,3. Opa, positivo com negativo dá negativo. Negativo com negativo dá positivo. Vamos ver se a alternativa está dizendo isso. Opa, a alternativa está errada. É falsa. Porque é positivo, não é negativo não. É positivo. Tá bom? Bem rápido essa questão, né? Bem rapidinha. Mas você viu, tipo, que testar, chutar valores, né? Tipo, o pi teve 14, a raiz teve 14. Dá, sei lá, 1,5, 1,6, 1,7, uma coisa bem quebrada assim. Tá bom? Beleza? Então essa aqui foi a lista 1. Alguma dúvida? Lista de revisão 1, na verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Eu vi a 1 e a 2 só. P2, não. Lista, teste documentado. Tá, vamos pra lista geral 2, tá bom? Acho que eu vou só dar uma pausa pra lanche, tá bom? Se vocês querem continuar aqui no Meet, eu vou só dar uma pausa pra lanchar aqui, tomar um cafezinho. Depois repetir as questões. Ah, tá só falar quais que são boas pra prova? Não sei se tá aqui ainda. Putz, acho que ele saiu. Não, é que tipo, eu tô falando de pouquinho em pouquinho porque cada questão é boa ou não pra prova. Pra ser honesto, nessa lista que a gente fez aqui agora, nessa lista 1, deixa eu acessar lá aqui de novo. Nessa lista de revisão 1 para 3, nós temos a questão boa. Essa questão 5 pode ser uma boa. Essa questão 6 somente. Essa questão 6 então vai ser uma questão. Da questão de cair uma discursiva assim. Questão 7 também. Questão 7 vai cair uma questão de gráfico com toda certeza. Questão 8 também, com certeza vai cair uma questão, tipo, não entende assim, mas com triângulos assim, ângulos, usar geometria bem básica assim, sendo com tangente, vai cair. Essa 9 já é meio complicada, não acho que vai cair. Por isso não usou uma questão assim complicada de limite. Essa 10 também pode cair, mas não. Pessoal honesto, não acho que pode cair uma questão 10 Essa assim 9 fácil. caiu na P2, uma parecida. Essa aqui é uma parecida na P2, essa 9 e essa 10, se não me engano. Uma dessas duas, acho que foi a 9 também. É. Mas, pessoal honesto, tipo, essa 6 que é uma boa. Essa 7 também é uma boa. A 5, a 5 talvez 5 talvez. E a 8 também é muito boa, tá bom? Pra quem na prova. Agora essa lista 2 que a gente vai fazer daqui a pouco, vou só lanchar. Meu Deus, nossa. Essa aqui também é muito boa. Não precisa dessa coisinha aqui de sinais. A gente não vai fazer aqui, tá bom? A gente não vai fazer esses pontos. Aí vai só ver no gráfico essa partezinha aqui. Limite, vai cair. Outra coisa. Aqui outra questão de simplificar, né? Simplificar assim é muito boa. Outra de triângulo, como falei, cai muito. Outra de maior ou menor também cai muito. Então, tipo, você já pode ver, olha, repete, tá bom? Tipo, uma questão assim, eu vou copiar e colar. Então, pra vocês terem uma noção, tipo, as questões que vão cair quase com toda certeza. Porque estão repetindo, sabe? Sim, vou postar hoje mesmo. Só que, tipo, vou só dar uma lanchadinha aqui. Mas quem quiser continuar a cal, tipo, acho que menos de meia hora eu vou estar de volta. Questão de diferença de limite aqui, ó. Também cai aqui, ó. Tô copiando e colando só pra você ter uma noção. Pra saber quais repetem muito e quais podem cair de verdade, sabe? Questão número 8 aqui, ó. Tô copiando e colando, mas não dá pra nem pra ver, sabe? Copia e cola muito horroroso no computador. Não, no computador não, no nosso Meet aqui. Tá bom? Eu vou lanchar rapidinho, mas daqui a pouco eu continuo essa questão, então mostra essa lista 2. Beleza? Uma pausa aqui pro lanche. Eu vou também parar de gravar. Foi 1 hora de vídeo, depois eu vou fazer outra 1 hora de vídeo, tá bom? Valeu, gente, daqui a pouco. Valeu.